Boa noite na graça e na paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Que maravilha poder estarmos juntos aqui nessa quarta-feira, celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. E eu quero convidar você a abrir o seu coração para essa noite da esperança, para aquilo que Deus vai ministrar ao seu coração, para aquilo que Deus vai falar a minha vida e a sua vida. Eu quero que você, nesse próximo tempo, para tudo que você está fazendo, para que você fique com o seu coração e a sua mente conectada em Jesus. E aproveita a oportunidade para você compartilhar esse vídeo, seja no Facebook ou através aí do YouTube também. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e vamos fazer com que essa palavra seja multiplicada para que mais e mais vidas sejam alcançadas pelo poder do Senhor. Mas principalmente, abra o seu coração para aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas, para que o Senhor venha reinar soberano e soberanamente sobre a minha vida e a sua vida. Vamos adorar o Senhor, vamos lá? Abra o seu coração na presença do Senhor e celebre a Jesus com toda a alegria do seu coração. Cante assim, ó. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, declara ao Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vamos cantar mais uma vez sobre o meu pensar, tudo que eu falar. Declare isso bem forte ao Senhor. Cante com todo o seu coração. Declare. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Nós adoramos o teu nome, Senhor. Que o Senhor reine sobre nossas vidas, sobre os nossos sonhos, sobre tudo aquilo que nós somos. Aleluia. Que o Senhor reine soberanamente sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que você possamos abrir os nossos corações para aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Os sonhos de Deus vão se cumprir na minha vida e na sua vida. Deus tem o melhor para cada um de nós. Então abre o seu coração. Abre o seu coração para essa verdade. E tome posse daquilo que Deus tem reservado para você. Amém? Cante assim, ó. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Os sonhos de Deus, declare. Os sonhos de Deus são maiores que os meus.
Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Ô Senhor, nós cremos nesse impossível do Senhor agindo em nossa vida. Nós cremos no poder do Teu Espírito Santo se manifestando, se revelando sobre cada um de nós. Nós cremos que o Senhor age onde ninguém mais pode agir, ó Deus. Por isso, neste momento, nessa noite da esperança, nessa noite de clamor, de intercessão, nós buscamos a Ti, ó Deus, na certeza e na convicção de que o Senhor está ouvindo o nosso clamor, na certeza e na convicção de que o Senhor está intervindo nas situações da vida que nós estamos apresentando diante de Ti. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor renove a nossa esperança, que o Senhor renove a nossa fé, que o Senhor renove o nosso ânimo, que o Senhor renove as nossas forças para andar com o Senhor, para ser fiel ao Senhor, para experimentar a Tua boa mão, agindo e cuidando das nossas vidas. Ó Pai, eu não sei qual o impossível que essa pessoa que está nos assistindo agora está vivenciando, mas o Senhor sabe. Eu não sei qual é a situação que ela está passando agora, mas o Senhor tem poder para agir e para cuidar dessa vida. Então, Pai, em nome de Jesus, põe a Tua mão, cura, restaura, ó Deus, traz ânimo. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, ó Deus, passando por um momento de dificuldade nas suas vidas, aqueles que estão enfrentando luto, aqueles que estão enfrentando, ó Deus, situações adversas financeiramente nas suas famílias, põe a Tua mão agora em nome de Jesus. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. E que o poder do Teu Espírito Santo está se revelando sobre nossas vidas nessa noite, para que essa noite seja uma noite, Deus, de realmente uma noite de esperança, uma noite do renovar dessa esperança em nosso coração. Nós cremos que o Senhor tem os melhores planos e os melhores sonhos para cada um de nós. Então, Pai, em nome de Jesus, enche-nos com o Teu poder, com a Tua presença, que possamos vivenciar e experimentar o Teu agir e o Teu cuidado sobre nossas vidas. É a nossa oração. É o que nós clamamos a Ti, ó Deus, é o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom que você está conosco nessa quarta-feira especial, nossa Noite da Esperança. E eu quero que você se abra para aquilo que Deus tem para falar a sua vida, o seu coração nessa noite, tá bom? Daqui a pouquinho o pastor David vai trazer uma palavra que vai ministrar o nosso coração. Eu quero que você se abra realmente para aquilo que Deus tem para falar e para aquilo que Deus tem para comunicar a cada um de nós, tá bom? Mas deixa eu só te lembrar de algumas coisas. Você que se inscreveu para o nosso estudo bíblico, amanhã, a partir das 19h30, nós começaremos o nosso estudo, tá? Você já recebeu hoje durante o dia aí as orientações de como você pode fazer para instalar o aplicativo Zoom no seu celular, no seu computador. Então nós vamos liberar o sinal, nós vamos abrir a sala às 7h25, tá bom? Para que você possa entrar com calma, para que a gente também possa conversar ali um pouquinho antes, e aí então nós começarmos o nosso período de aula, tá bom? Não esqueça então de você estar lá, de você verificar qualquer dúvida, irmão, em nome de Jesus eu te peço, entre em contato comigo, com o pastor David, para a gente orientar você em como você pode fazer
para assistir. Mas não tem segredo não, você viu aí nas orientações, é bem rapidinho, bem certinho, né, e você consegue então fazer instalar esse aplicativo no seu celular, para você acompanhar a aula, a gente interagir, né, nós temos um bom grupo que vai participar conosco das próximas semanas, então fique atento àquilo que Deus vai ministrar, tá bom? Um pouquinho antes, ali por volta das 7h20, mais ou menos, eu vou enviar para vocês o link que você só vai clicar, e aí você vai acessar a nossa sala de reuniões lá, tá? Virtual. Mas não acessa antes, porque ela vai estar, eu vou liberar só a partir das 7h25. Então, você vai receber ali o link, né, da nossa sala, para a gente poder estudar a palavra de Deus, esse tema tão importante que são as ciladas da alma, e vai ser um momento muito especial, tá bom? Quero também chamar a sua atenção para esse fim de semana, né, a nossa live do JM no sábado, a partir das 8h da noite, e a nossa celebração no próximo domingo. Uma palavra especial de Deus para o meu coração, para o seu coração, para esse tempo de retomada, né? Deus tem falado poderosamente as nossas vidas, e domingo Deus tem uma palavra especial para ministrar a minha vida e a sua vida, de como nós podemos retomar uma vida vitoriosa na presença de Jesus. Olha, uma palavra especial que Deus me deu durante essa semana, e eu tenho certeza que vai ministrar e vai impactar o seu coração no próximo domingo, ao vivo, a partir das 19h25, a nossa celebração de domingo. Tá bom, meus irmãos? Então agora eu quero orar por você, quero orar e agradecer ao Senhor por este momento especial. Nós estamos adorando ao Senhor e louvando ao Senhor por causa daquilo que Deus tem feito por cada um de nós, pela provisão, pelo cuidado de Deus, e nesse espírito que nós oramos, consagrando ao Senhor a nossa vida financeira. Lembrando sempre que nós temos esses 4 pilares que nós estamos construindo e reconstruindo as nossas vidas nesse pós-pandemia, né, os princípios da perseverança, da generosidade, da solidariedade e da gratidão. Então, com esse coração grato, com essa vida na presença de Jesus, é que nós vamos abrir o nosso coração hoje, falar com o Senhor, clamar ao Senhor pelas nossas necessidades, e eu tenho plena convicção de que Deus vai continuar nos abençoando poderosamente, tá bom? Então, feche seus olhos agora, vamos falar com Deus, vamos clamar ao Senhor. Pai Celestial, nós queremos te louvar e te agradecer por esse momento tão lindo que o Senhor nos dá, de podermos estar aqui na tua casa, de podermos, através das redes sociais, através do YouTube, ó Deus, nós chegarmos nas vidas, a lares que precisam, ó Deus amado, do toque, da intervenção do Senhor, que precisam de uma palavra que vem do trono do Senhor para as nossas vidas. E nós estamos aqui com os nossos corações abertos, Pai. E também queremos orar neste momento, consagrando ao Senhor a nossa vida financeira, consagrando ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, as nossas contribuições, crendo que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, crendo que o Senhor está suprindo cada uma das nossas necessidades, crendo que o Senhor está agindo em nossos corações. Então eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o poder do Teu Espírito Santo age em nossa vida, age em nosso coração, para que nós possamos experimentar a Tua boa mão agindo e cuidando de cada um de nós. Então, Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor continue nos dando a provisão que nós precisamos para viver, que o Senhor continue honrando, ó Deus amado, as nossas vidas. Abençoa aqueles que estão enfrentando dificuldades, ó Pai, que eles possam, de alguma forma, ser usados e receber a ajuda também da nossa igreja, através das cestas básicas, através de outras contribuições, que o Senhor nos use como instrumento de bênção, para levar, ó Deus, não só a Tua palavra, mas também um alento a essas famílias que precisam neste momento tão difícil que eles estão enfrentando. Então, que seja conosco, nos abençoe em todas as coisas, prospera-nos, ó Deus, supra as nossas necessidades, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Então, ó, vai entrar uma telinha aí, com as orientações para você que quer fazer o seu depósito bancário, né, os dados da igreja na nossa conta ali no Bradesco, CNPJ da igreja, o código do banco se você quiser fazer uma transferência, e também vai aparecer o QR Code aí na tela também, que você posiciona a câmera do seu telefone celular, você é direcionado para uma página de doação da nossa igreja, então ali você gera um documento de doação, né, e você preenche com seus dados o valor que você quer efetuar essa doação, e aí então você pode efetuar a doação através do aplicativo do seu telefone celular, casa lotérica, no autoatendimento do seu banco, enfim, tudo isso para facilitar este momento, né, que você possa continuar abençoando a nossa igreja, abençoando a vida de outras pessoas e também sendo abençoado pelo Senhor à medida que nós contribuímos com a obra do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe e fique atento aí à nossa programação. Deus te abençoe.
Boa noite a todos, graça e paz a cada um de vocês que estão aí nos assistindo, aí na sua casa, neste momento. Eu quero refletir com vocês sobre esse tema, quando passares por adversidade, lembre-se. E eu gostaria desde já que você pudesse abrir aí na sua casa a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia, no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 37 que nós vamos ler hoje. É uma história bem conhecida de muitos de nós, e nós iremos estudar aí do capítulo 37 até o final de Gênesis, aí no capítulo 50. Na verdade, vamos ler aí, vamos dizer assim, de trás para frente, não que do jeito japonês, nem de hebraico, mas no sentido de ler o último capítulo e depois entendemos um pouquinho mais, aí voltar um pouquinho mais na história a partir do capítulo 37 da história aí, que nós vamos aprender hoje. E nós vamos entender como esse cara, se tornou de um menino, apenas um menino, que, vamos dizer assim, era um dedo duro a um grande homem, de um sonhador a um conquistador, de uma pessoa inimiga de seus irmãos ao salvador de um povo. Então eu gostaria de ler com você em Gênesis capítulo 50, do 15 ao 21, que diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer teu pai nos ordenou que disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. O que me fascina aqui na história de José é que muitas coisas deram errado na vida dele, mas no final deu tudo certo. Como aquele filme que talvez você já assistiu, lançado em 2014, chamado o Alexandre, o Dia Terrível, Horrível, Espantoso, Horroroso, que conta a história aí de um menino de apenas 11 anos que se considerava azarado. Todos os dias para ele eram difíceis, porque sempre dava algo errado com ele, tanto na casa dele como também na escola. E ele não recebia a simpatia da sua família, porque os seus pais, os seus irmãos, davam tudo certo para eles. Eles recebiam muitos elogios, conquistavam várias coisas, e o Alexandre achava então que só ele era o azarado. Mas um dia parece que mudou a situação, porque os pais agora e os irmãos também começaram a ser azarados também, e o Alexandre não se sentiu sozinho, mas viu que outras pessoas também têm dias de maus sortes. E nisso a família foram aprendendo a como lidar então com as dificuldades e adversidades ao longo então da história aí do filme. O filme começa mal, mas termina bem, porque eles descobriram como lidar com as adversidades. E ao olhar para a história de José, um rapaz de apenas 17 anos, querido do seu pai, um menino sonhador, que passa poucas e boas por causa dos seus irmãos, passa dificuldade por causa dos seus irmãos, que os seus irmãos se tornam então inimigo dele por causa da inveja que eles tinham então de José, mas no final José tem um final feliz. Veja que José, ele é vendido como escravo pelos seus irmãos, ele vai parar na casa então de Potifar,
E na casa de Potifar, então, ele começa a servir o seu senhor, ele logo se prospera na casa do seu senhor, ganha a simpatia do seu senhor. Potifar vê que Deus está com ele e deixa ser administrador de todos os seus bens. E quando parecia que tudo estava bem, que Deus estava com José, na casa de Potifar, José, ele é preso por um crime que ele não cometeu, de traição. E ele vai parar, então, na prisão. Mais uma vez, Deus estava com ele lá na prisão, e mais uma vez parecia que a vida de José iria mudar, porque também ele ganha a simpatia ali do carcereiro, ele começa a cuidar então dos presos, começa a prosperar, Deus estava ali com ele, mas ao revelar um sonho de um dos servos de Faraó, e aí ele vê a chance, então José vê a chance talvez de sair da prisão, porque ele não merecia estar lá, o que acontece é que aquele servo do Faraó esquece dele quando ele sai então da prisão. E José então passa mais 2 anos da vida dele preso, até que um grande dia o Faraó tem um sonho, ninguém consegue revelar, somente José. E José, ao revelar o sonho, porque Deus estava com ele, Deus mostrou para ele qual que era então o significado do sonho de Faraó. Ele se torna então governador do Egito e logo o salvador de seu povo. Veja que ao lermos a história de José, e eu sei que eu resumi bem a história de José aqui, do capítulo 37 até o capítulo 50 de Gênesis, você pode ler na sua casa depois, mas nós podemos perceber que foi um longo caminho que ele percorreu. Pois José, no capítulo 37, com apenas 17 anos, um rapaz, é totalmente diferente do José do capítulo 50 que nós vemos. Um homem mais velho, um homem mais experiente. Muita coisa aconteceu. Não era só o sonhador, talvez o prepotente, mas alguém que teve os sonhos de Deus realizados sobre a sua vida. E ele aprendeu a ser mais humilde. Não era mais o queridinho de seu pai, pois seu pai achava então que ele estava morto, mas ele aprendeu a lidar com as suas perdas, antes mesmo de encontrar com seu pai novamente. Não era mais o inimigo de seus irmãos, mas alguém levantado por Deus para salvar os seus irmãos, o seu povo, o seu pai, alguém que Deus estava levantando, com propósito, com a missão. José, ele aprendeu muitas coisas durante a sua caminhada, suas dificuldades, suas adversidades que ele passou, com as dificuldades que ele enfrentou. E eu e você também nós podemos aprender diante das dificuldades que nós passamos, diante das adversidades que nós passamos, né? Diante do tempo que nós estamos vivendo aí de pandemia. Nós podemos aprender algo. Por isso eu quero dizer para você, em primeiro lugar, quando passares por adversidades, lembre-se, é você que determina sua atitude. Vou repetir. Quando você passar por adversidade, lembre-se, é você que determina sua atitude. É uma grande verdade que muitas vezes, em minha mente, quando eu passo por momentos difíceis na minha vida, eu tenho a tendência de mudar a minha atitude, de deixar ser moldado pelas dificuldades que eu enfrento, pelas adversidades que eu passo. Ao invés de não deixar que as dificuldades me moldem, ao contrário disso, eu deixo que elas me moldem. Aí talvez venha pensamento de preocupação, pensamentos de angústia, de pensamentos que não são de Deus. E eu sei que a atitude que eu devo tomar em cada situação, de determinar a minha atitude positivamente, de fé, de coragem, mas muitas vezes eu deixo ser levado pelas circunstâncias contrárias, ao invés de determinar a atitude de fé, de esperança, aquilo que Deus deseja que eu faça. Só que a atitude de José, todo momento, foi uma atitude diferente. Vamos dizer que a atitude de José foi totalmente diferente da maioria das pessoas, talvez da minha atitude muitas vezes. Uma atitude positiva diante das adversidades. Ele não deixou que a situação
contrária o moldasse, mudasse a sua atitude. Muito interessante isso na vida de José. Todo momento da vida de José foi ele que determinou a atitude que ele deveria ter diante da situação que ele estava enfrentando. Veja que na casa de Potifar, sua atitude foi buscar fazer o melhor. E é por isso que Deus estava com ele. Em Gênesis 39, 2 e 5 diz assim: o Senhor, Deus, estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Veja que a casa de Potifar prosperou por causa de José, porque Deus estava com José. Nós não vemos José reclamando da vida. Nós não vemos José dizendo: olha esse mal que meus irmãos fizeram comigo, agora eu não vou poder ver mais meu pai. Nós não vemos José desistindo da vida, amargurado, vingativo, fazendo planos para acabar com seus irmãos. Nós não vemos isso. Nós não vemos José talvez murmurando contra Deus. Mas o que nós vemos é uma pessoa que começou a prosperar porque continuou buscando o melhor da vida, continuou servindo ao seu senhor ali, o Potifar, continuou servindo a Deus. Com certeza ele deve ter sofrido, porque ele foi tirado de uma maneira tão brutal da sua família. Qualquer um iria ficar triste, qualquer um iria sofrer, mas o que nós vemos é alguém que deu o melhor onde estava, e por isso prosperou. Deus não vai estar com pessoas coitadinhas, que se sentem coitadinhas, que fica só reclamando da vida, que fica só pensamentos negativos, vingativos. Mas José era diferente, por isso que Deus estava com ele. Quando a mulher tentou seduzir José, a sua atitude foi de honra, foi honrar a Deus, foi honrar o seu Senhor. Em Gênesis 39, 8 e 9, diz assim: mas ele se recusou e lhe disse: meu Senhor não se preocupa com qualquer coisa na casa, e tudo que tem deixou os meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, ele diz para a mulher de Potifar, quando ela quer agarrar José, porque é a mulher dele. Como eu poderia, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele diz para a mulher. Ele honrou o seu Senhor, ele honrou a Deus. Ele não queria trair a confiança do seu Senhor, a confiança depositada nele, muito menos a trair a Deus, a confiança de Deus. Veja que em nenhum momento ele desonrou o nome de Deus, cometendo tal pecado. Por isso ele fugiu, mesmo indo para a cadeia pelo crime que ele não cometeu, ele não se arrependeu de ter feito a coisa certa, a coisa correta. Na prisão sua atitude foi diferente. Veja, na prisão sua atitude foi de esforço, foi de compaixão, pois Deus estava com ele. Ele pôde perceber que tinha outras pessoas que estavam sofrendo também ali na prisão. Em Gênesis 39, 21 e 23 diz assim: mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Veja que mais uma vez Deus está com José mesmo na cadeia. E mais uma vez ele foi encarregado dos presos ali. Ele contou com a simpatia do carcereiro, porque ele não ficou de novo no canto chorando, amargurado com a vida. E ele não contou com a simpatia do carcereiro só porque ele era bonito, não. Porque ele tinha algo diferente, além da presença de Deus sobre a sua vida, porque José era uma pessoa confiável, depositava confiança.
E mesmo na prisão, ele não se importou somente com seus dilemas, com seus problemas. Porque o texto de Gênesis 40, versículos 5 e 7, diz assim que o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-lo na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Veja, por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? É importante nós notarmos aqui que José ele tinha sim os seus problemas, os seus dilemas, mas ele olhou para a dor do outro. É interessante isso, que José se importou. Por que você está abatido? Ele pergunta. Por que você está triste? É interessante isso, que José ele se importa com os outros. E a pergunta que surge na minha mente é: será que nesse tempo de pandemia nós estamos só preocupando com os nossos problemas ou também com os problemas dos outros? Talvez problemas de pessoas até perto de você, da sua casa, do seu trabalho, da sua igreja. Quando chamado pelo faraó, a sua atitude foi de servo, e humildade em servir faraó, e também revelar que era Deus que estava dando entendimento para José, não era ele. Além da sabedoria para mostrar o que faraó deveria fazer então com o sonho. Em Gênesis 41:16 diz assim: respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará a faraó uma resposta favorável. Ele poderia talvez dizer assim: eu não vou revelar sonho mais de ninguém não. Já revelei aqui 2 sonhos, me esqueceram aqui por 2 anos, não vou fazer mais nada. Talvez ele seria morto na mesma hora por recusar o pedido de faraó. Ou talvez ele poderia ter dito assim: sou eu mesmo, sou o cara que revela os sonhos desde pequeno, pode mandar que eu vou fazer, que eu vou revelar. Mas ao contrário, ele foi humilde em reconhecer que Deus que estava fazendo através dele, que Deus que revelava através de José. E o mais interessante é que ele se torna então um homem sábio, humilde, para falar ao faraó: você deve fazer assim, vai ter 7 anos de vacas gordas, de prosperidade, mas também vai ter 7 anos de tempo de dificuldades. Você deve colocar um homem assim para fazer isso, fazer aquilo. Em nenhum momento José ele pensa assim: esse homem vai ser eu. Não, nós não vemos isso. Quando José viu seus irmãos, a sua atitude foi de perdão, de não acusação e nem vingança. Em Gênesis 45, versículo 5 diz assim: agora não se afligem, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Ele aprendeu que as injustiças da vida não se pagam com vingança, mas com perdão. Em nenhum momento José ele tenta se vingar dos seus irmãos pelo mal que fizeram a ele. Ele poderia ter prendido seus irmãos, poderia ter humilhado seus irmãos, poderia ter matado seus irmãos, ainda mais na situação que ele estava, como um governador. Mas não, ele aprendeu o perdão. Ele aprendeu que, ao invés de fazer a justiça com as próprias mãos, ele deve perdoar. Veja que mesmo depois da morte do pai, ele mostra compaixão e perdão aos seus irmãos, porque em Gênesis 50, 19, 21, que nós lemos, diz que José, porém, lhe disse: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Seus irmãos achavam que José talvez estava fazendo cena perto do seu pai, que quando o pai morreu, José mudaria e falaria que agora sim ele iria se vingar. Mas José revela aqui compaixão, perdão, sabedoria, humildade para revelar que tudo era plano de Deus sobre a sua vida. Tudo isso porque ele pôde aprender a lidar com a adversidade em sua vida e não deixar que ela moldasse de maneira negativa, mas que a adversidade ensinasse para ele a como viver e como utilizar da maneira correta para ele viver, para ele ser o instrumento de Deus na vida de outras pessoas.
E diante disso eu gostaria de fazer algumas perguntas, se você me permitir. Qual é a sua atitude, a nossa atitude diante das injustiças da vida? Como José, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Que injustiça com José. E muitas vezes, a minha atitude diante de muitas coisas é de revolta, é de indignação, é de talvez de murmuração. Mas o problema aqui não é ficar revoltado, porque muitas vezes nós ficamos revoltados com tanta injustiça que acontece no nosso país, com tanta corrupção, com tanta maldade. O problema aqui não é ficar indignado, pois muitas vezes ficamos indignados com tanta destruição, com tanta discórdia no nosso mundo. O problema é que até quando nós iremos ficar assim? Até quando nós iremos ficar revoltados, indignados, murmuradores? O problema é se iremos pecar, se iremos deixar Deus triste pela nossa atitude. O problema é se nós vamos revoltar contra Deus, contra o mundo, contra tudo, e ficar vivendo uma vida amargurada. Uma segunda pergunta é: qual é a sua atitude diante das tentações da vida? É fugir? É se entregar? É pensar, por que não? Já que eu estou nessa posição, por que eu não posso? Talvez a ideia, todo mundo faz, por que eu não? Já fizeram isso comigo, por que eu não posso fazer com o outro? José, ele sabia o seu lugar. José, ele sabia o que era errado. José, ele não retribuía favor com traição. Por mais que os seus irmãos traíram ele, e por mais que José talvez estaria numa posição que poderia ele fazer isso, ele não se entregou à tentação. E será que nós estamos nos entregando à tentação diante dessa pandemia? Qual é a sua atitude diante da adversidade, das dificuldades, das lutas da vida, dos momentos de dor e sofrimento? Temos passado por isso hoje em dia, no nosso país, no mundo. Será que a nossa atitude é de desânimo, de incredulidade, de rebeldia, de insensibilidade, de não ter sensibilidade? Pois parece que algumas pessoas estão se tornando insensíveis pela dor da outra pessoa. Nesse tempo de pandemia, não tem sentido a dor da outra. Você olha e fala, tem 102 mil pessoas que morreram, mas morre gente todo dia. E não olhar pela dor do pai, dor da mãe, dos filhos que estão perdendo seu ente querido, das pessoas que estão doentes. Que a nossa atitude possa ser de fé, de esperança, de compaixão, de humildade diante das adversidades que nós estamos passando, de sensibilidade para ouvir a voz de Deus falando no nosso coração, de sensibilidade para ouvir a voz de Deus falando o que nós devemos fazer nesse tempo de pandemia, de sensibilidade para ouvir aquilo que Deus deseja que nós mudamos. Qual é a nossa atitude diante daqueles que o traem, daqueles que o magoam, daqueles que fazem injustiça sobre nós, sobre a nossa família? Domingo eu estava assistindo a um Fantástico, e sobre aquele atentado em Paris há muitos anos, não lembro certinho o tempo, mas a matéria fala, né, de dois pais, um pai da vítima, de uma moça, que foi, né, morta ali naquele atentado, e o pai do jovem que cometeu o atentado, matando várias pessoas. E ali a gente vê uma reconciliação, mas também o perdão entre ambos. Interessante isso. José ele tinha tudo para ser amargurado com a vida. Ele foi traído pelos seus irmãos. José tinha tudo para ser revoltado com todos, porque ele foi esquecido, ele foi humilhado. Mas ele escolheu perdoar a todos que fizeram mal a ele. Ele tinha razão humana para se vingar, ainda mais na posição favorável como governador do Egito, mas ele escolheu perdoar. Como diz o grande poeta, a vingança no que é plena mata a alma e envenena, como Jesus nos ensinou a orar: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Que nesse tempo de
de pandemia, que os femicídios estão aumentando, que os divórcios também estão aumentando, que nesse tempo de pandemia, que a paciência tem diminuído nas famílias, que o Senhor nos ensine a perdoar, a se reconciliar, que o Senhor nos ajude a reconciliar com aqueles que estão magoados com a gente, ou que nós muitas vezes fazemos as pessoas, nós mesmos estamos magoados com os outros, nós possamos tratar as pessoas com bondade, porque Deus tem nos tratado com bondade. Que seja esse o nosso desejo. E eu quero terminar, em segundo lugar, quando passares por adversidades, lembre-se de aprender a compreender o momento. Vou repetir, quando passares por adversidades, lembre-se de aprender a compreender o momento. Nós precisamos ter essa sensibilidade dada por Deus, de aprender a compreender, diferenciar, distinguir o momento que nós estamos vivendo. José, ele aprendeu a compreender cada momento da sua vida. Em Gênesis 45, versículos 5 e 8, diz assim: agora, ele diz para os seus irmãos, não se aflige, nem se recrimine por ter me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. No decorrer da vida de José, ele aprendeu a compreender a cada momento da sua vida, a diferenciar a cada momento. Na casa de Potifar, a oportunidade de crescimento, o entendimento que Deus estava com ele. Na prisão, a oportunidade de ser bênção naquele lugar, de abençoar outras pessoas. Como governador, a oportunidade de salvar muitas pessoas da fome, até mesmo a sua família, o seu povo. José, ele aprendeu que tudo tem o seu tempo. Ele aprendeu que o sonho que ele tinha com 17 anos só se tornou realidade depois de muitos anos, quando ele era governador. Não foi na casa do seu pai, não foi na casa de Potifar, não foi na prisão. Ele aprendeu que existe tempo sim de vacas gordas, mas também de vacas magras também. Que há tempo sim de alegria, que há tempo de celebrar, mas também de tristeza, de luto também, de dor. José aprendeu qual era o seu propósito, a compreender, a entender o momento. Ele aprendeu sobre o seu propósito, que o seu propósito era estar no Egito, que nada acontece com ele, que nada aconteceu com ele foi por acaso, porque ele foi levado no tempo certo, porque ele estava no momento certo, porque ele era a pessoa certa, levantada por Deus, para salvar o seu povo, a sua família, e cumprir a sua missão naquele lugar. Em Gênesis 50, 19 e 21, diz que José, porém, lhe disse: não tenha medo. Mais uma vez eu leio: estarei eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenha medo. Ele disse para os seus irmãos: eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim o tranquilizou e lhe falou amavelmente. José, ele entendeu que foi no tempo de Deus, não no tempo dele. José entendeu que ele estava no lugar certo, na hora certa. José, ele entendeu o momento que ele estava vivendo, que não era culpa dos seus irmãos, mas era tudo propósito de Deus sobre a sua vida. Que os irmãos foram só alguém usado, vamos dizer assim, por Deus, por mais que ele passou dificuldades, por mais que foi difícil. A minha pergunta é: será que sabemos diferenciar, compreender o momento que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo nesse país, o momento que você talvez esteja vivendo aí na sua empresa, na sua casa, com a sua família, o momento da nossa igreja? Quantos dias já se passaram? Quase 150 dias, 5 meses, desde o nosso último culto. Será que nós estamos aprendendo a lidar com o tempo,
Será que nós estamos esperando o tempo certo de Deus se cumprir na nossa vida? E isso é muito difícil para cada um de nós, porque nós queremos acelerar as coisas, nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, no nosso momento. Mas será que nós estamos tendo paciência? Se José não tivesse esperado o tempo de Deus se cumprir na sua vida, o sonho nunca se tornaria realidade lá com 17 anos que ele teve. Ele acabaria mal na história, mas porque ele esperou a vontade de Deus se cumprir em sua vida, pôde sim o sonho de Deus se tornar realidade sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu povo. Uma outra pergunta é: será que sabemos o propósito de Deus sobre a nossa vida? Às vezes nós passamos por tanta dificuldade, nós não sabemos o porquê está acontecendo tantas coisas conosco. Nós dizemos: por que, Senhor? Muitas vezes, eu tenho orado a Deus para que eu possa entender a vontade dEle, o propósito dEle, a missão dEle, para onde, o que Deus quer de mim, onde Deus quer me levar, com quem Ele quer que eu possa falar, para que eu não venha a me perder nos meus próprios propósitos, sonhos, que não são os sonhos de Deus, para que assim os planos de Deus venham a se cumprir sobre a minha vida, sobre a minha família, através de mim, e que você possa orar assim, para que os sonhos de Deus, os planos de Deus possam cumprir sobre a sua vida, mesmo nesse tempo de pandemia, que a gente não fique só parado esperando, mas que nós possamos orar e falar: Deus, o que o Senhor quer de mim nesse tempo de pandemia, os propósitos do Senhor, com quem que o Senhor quer que eu converse, aonde o Senhor quer me levar, como eu posso ser bênção na vida de outras pessoas, como José foi. Veja que só no tempo certo, no propósito certo, José saiu da prisão. Só no tempo certo, no propósito certo, José se tornou o governador de todo o Egito. No tempo certo, no propósito certo, ele pôde salvar a sua família. No tempo certo, no propósito certo, Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida, se você realmente estiver no propósito certo, no momento certo de Deus, esperando sim se cumprir o sonho de Deus sobre a sua vida. Você possa crer nisso, confiar nisso. E eu quero terminar dizendo que José, ele se tornou um grande homem, usado por Deus. Um homem humilde, um homem sábio, um homem pacificador. E um homem usado por Deus para que pudesse salvar outras pessoas. Porque ele não deixou que as adversidades o moldassem, o tornasse o que ele não queria ser, mas ele fez a diferença através da sua vida, onde ele estava. Sabe que envelhecer é inevitável, se tornar sábio é opcional. Você pode envelhecer e ainda não ser sábio, porque você não buscou aprender, compreender sobre a vida e absorver isso. José, ele se tornou essa pessoa sábia, pois ele aprendeu a compreender, a diferenciar, a entender o momento que ele estava vivendo sobre aquele momento que ele estava vivendo em sua vida, sobre o tempo e sobre o propósito de Deus para ele, para o seu povo. Que o Senhor nos ajude a sermos pessoas mais sábias, para que isso nós possamos cumprir os propósitos de Deus na nossa vida, os sonhos de Deus na nossa vida. Que o Senhor nos ajude a entender o momento que nós estamos vivendo, para que assim nós não venhamos a ficar angustiado, preocupado, talvez nos cantos, chorando, mas que nós possamos sim fazer o melhor para Deus e cumprir os propósitos de Deus na minha vida e na sua vida. Amém? Gostaria que você pudesse fechar os seus olhos. Eu quero orar com você. Ó Senhor Jesus, eu oro, Senhor Deus Pai. Eu oro, Senhor Jesus, para cada uma dessas pessoas, Deus, que estão assistindo, Deus, essa reflexão. Ó Deus, como é difícil, Pai, ter a atitude correta diante das adversidades, das dificuldades. Eu mesmo tenho lutado com isso.
Porque muitas vezes nós temos a tendência de viver como coitadinhos, de viver angustiados, de viver como pessoas negativas, até mesmo de não confiar e não descansar no Senhor. Nos ajude, Deus, a ter uma atitude correta diante das adversidades, uma atitude que o Senhor se agrada. Nos ajude, Deus, a compreender, Deus, o momento que nós estamos vivendo, a cada momento, Deus. Seja um momento de dificuldade, seja um momento, Senhor Deus, de dor, seja um momento, Senhor Deus, Pai, que muitas pessoas estão vivendo aí, Deus, no desemprego. Seja um momento, Senhor Deus, Pai, que muitas pessoas estão enfrentando uma enfermidade, Senhor Deus. Seja um momento, Deus, que muitas pessoas estão enfrentando, Deus, a dúvida, Deus, Pai, a falta talvez de fé, Deus, a incredulidade. Que nós possamos entender, compreender e crer que o Senhor está conosco. Que o Senhor venha gerar fé, confiança, Deus, e que nós possamos, Senhor Deus, cumprir o nosso propósito, a nossa missão, sonhar os sonhos do Senhor na nossa vida, Deus, e tornar realidade, Deus. Nos ajude, Deus, Pai, a ter paciência e esperar o tempo do Senhor, Pai. É isso que eu peço, é isso que eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus possa abençoar grandemente a sua vida, que você possa refletir nessa mensagem dessa noite. Quero orar com você, nosso pacto de oração, né? Nós estamos orando todas as quartas-feiras, e você que está fazendo aí na sua casa, você possa estar orando agora, seja qualquer dificuldade, qualquer pedido que você vai colocar diante de Deus, que você possa orar, crer que Deus já está ouvindo a sua oração. Por isso, faça assim, como você está abraçando a resposta, e vamos orar nesse momento. Ó Deus, eu oro, Senhor Jesus, por cada uma dessas pessoas que estão orando, Deus, estão buscando o Senhor, Deus, estão clamando ao Senhor por um pedido específico, Deus. Eu não sei, Senhor Jesus, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe, Deus, a dor. O Senhor sabe a angústia, Deus, a preocupação de cada coração, Deus. Eu peço, Deus, que o Senhor venha tranquilizar, Deus, a cada coração. Eu peço, Deus, que cada um possa entender, Deus, e compreender, Deus, que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Que o Senhor é aquele que pode curar, restaurar, libertar, Senhor Jesus, Pai. Fazer o impossível acontecer, como nós cantamos, Senhor Jesus. Eu oro por cada um, oro por cada família, Senhor Jesus, que o Senhor possa trazer a certeza, Deus, que o Senhor ouviu a oração e que o Senhor vai responder no tempo certo, na hora certa. No tempo de José, Deus, Pai, demorou. Para nós achamos que demorou, mas para o Senhor foi no tempo certo. Que essa pessoa possa entender, Deus, o tempo do Senhor, Deus, sobre a sua vida, Deus. É isso que eu peço, é isso que eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus possa abençoar grandemente a sua vida, né, a sua noite, a sua família, o resto aí, né, nossa semana. E domingo nós estaremos aqui para celebrar ao Senhor. Não esqueça então do nosso estudo, né, nessa quinta-feira, e creio que Deus vai abençoar e vai falar ao seu coração. Deus abençoe, que você possa ficar na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais.